Suma Demoníaca, do padre exorcista espanhol José Antônio Fortea Cucurun. Agradeço a Nilson Souza pela indicação desta obra. Suma Demoníaca, título em latim que se traduz como Suma de Questões Relativas ao Demônio, tratado de demonologia e manual de exorcistas, escrito pelo padre exorcista José Antônio Fortea Cucurú, nascido em Barbastro, nordeste da Espanha, em 11 de outubro de 1968. Fortea começa dizendo que o escreveu ao modo dos antigos tratados escolásticos, de modo a abarcar o demônio em todos os seus aspectos e detalhes, no que forneceu-nos um trabalho completo, sem que deixasse remanescer nenhuma dúvida em relação ao mundo dos demônios, que ele define como seres sem corpo, inteiramente espirituais, de natureza angélica e condenados eternamente, que não só quiseram desobedecer a Deus e voltar-se contra ele, mas optaram por ter uma existência à margem da lei divina. Parece ilógico que um ser plenamente ciente de sua natureza, ou seja, criada por Deus, a quem puderam conhecer plenamente em sua essência pela visão beatífica que lhes foi concedida, optasse por odiar a Deus e se tornar um demônio por sua própria escolha. Fortea esclarece que isso foi devido a encarar Deus como um ser opressor que lhes limitava a liberdade, que lhes impunha ordens e mandamentos, e daí nasceu o ódio com a energia de suas vontades. Deus continuamente os buscava e os chamava como a um pai, mas quanto mais suas vontades se firmavam, mais se aferravam nesse afastamento. Em suma, o demônio é um anjo que decidiu ter seu destino distante de Deus e quer viver livre, sem amarras. Dessa rebelião, cuja raiz estaria na soberba, é que se originou todo o pecado e mal do mundo. Seria por acaso que justamente a partir da Era Moderna, no século XV, em que os valores foram invertidos e o homem colocado no centro, com todo o seu livre arbítrio, inteligência e vontade, e o plano divino como algo sujeito a ele, não o contrário, que o mal tenha se multiplicado exponencialmente. No âmago, todo o mal surgiu dessa deformação da inteligência, que foi obscurecida pelas mesmas razões que justificou seu caminho, sua libertação. Nas palavras de Fortea, a vontade impôs à inteligência sua decisão, e a inteligência se viu impelida a justificar tal decisão. A inteligência funcionou como um mecanismo de justificação, de argumentação daquilo que a vontade a estimulava a aceitar. Como se vê, o processo tem uma extraordinária semelhança com o processo de aviltamento dos humanos. Não esqueçamos que nós, humanos, somos um espírito em um corpo. Se nos omitirmos diante dos pecados relativos ao corpo, sofreremos o mesmo processo interno que leva uma pessoa boa a acabar na máfia ou a tornar-se um soldado num campo de concentração ou um terrorista. Em princípio, o conceito de pecado, de tentação, de evolução da própria iniquidade é igual tanto no espírito angélico como no espírito do homem. Os pecados humanos são sempre pecados do espírito, ainda que os cometa com o corpo, já que este é tão somente um instrumento daquilo que o espírito decide com seu livre arbítrio. Fortea esclarece que os demônios, tal qual os anjos que um dia foram, se comunicam por meio de espécies inteligíveis ou pensamentos em estado puro que se transmitem diretamente entre eles, o que chamaríamos de comunicação telepática. Seria por mero acaso que os extraterrestres em muitas ocasiões se comunicaram com contatados e abduzidos por meio de telepatia? Ou seria essa mais uma forte indicação de que os chamados ETs ou alienígenas não passam de demônios? Fortea esclarece que os demônios podem nos tentar, mas não podem ler nossos pensamentos. Embora, dada sua inteligência, possam adivinhar o que pensamos. Mas se deve sempre lembrar que eles estão fora de nossas almas. Só Deus pode ler a nossa alma. Se mentalmente nos dirigimos a um santo, anjo ou demônio, eles podem nos escutar.
Por isso é indiferente fazer a oração tanto por via oral como mentalmente. Também é indiferente ordenar mentalmente ou em voz alta para que o demônio saia. Nos casos distintos de possessão, foi observado que o demônio obedece ordens dadas mentalmente. Aqui, novamente, uma outra coincidência entre o mundo espiritual e o ufológico, no qual muitos contatados e abduzidos dizem receber ordens, instruções e orientações de ETs mentalmente. Forteia tenta e consegue responder a uma questão que por si mesma soa como um argumento contrário à existência dos demônios, pois parece ilógico que, se possuem eles vastos poderes, não andem a provocar todo tipo de catástrofes ou acidentes, de modo a jogar o mundo inteiro em um caos, em uma desordem infernal, como lhes seria do agrado. Forteia cita os casos de poltergeist, que para ele são indubitavelmente provocados pelo demônio, e não pela força mental ou energia sexual, quando este suspende algo no ar ou move um objeto. Ora, se o demônio, que é um ser puramente espiritual, é capaz de interferir em nosso mundo material, porque ele simplesmente não move um parafuso de seu lugar a fim de causar acidentes contínuos de aviões, navios, automóveis, etc. A resposta de Forteia é que Deus o impede, o mesmo sendo válido para os desastres naturais, o que não significa, porém, que, vez ou outra, excepcionalmente, o demônio não possa causá-los, isto é, se Deus assim o permitir. Forteia lembra que o Apocalipse prevê que no fim dos tempos Deus permitirá uma manifestação mais livre dos poderes demoníacos, daí o aumento exponencial do mal no mundo. O mesmo pode ser dito em relação aos seres extraterrestres. Se eles possuem uma tecnologia tão avançada que lhes permitem cruzar a galáxia ou quebrar as barreiras do espaço-tempo, por que não interferem de forma mais direta e contundente em nosso mundo, seja para o bem ou para o mal? Seguiriam eles a diretriz da não interferência do universo de Star Trek? A resposta de Forteia seria porque Deus não permitiria. O padre Forteia esclarece que os demônios, por serem imateriais, não têm uma forma visível determinada, mas quando se manifestam de forma visível, podem adotar a aparência que desejam, por mais bela que seja, até a de um sacerdote ou mesmo do Santo Padre. Por uma questão lógica, ainda que tenham o poder de fazer isso, não podem fazê-lo o tempo todo, por impedimento de Deus, pois caso contrário o mundo viveria em um estado de caos permanente. Assim sendo, nas palavras de Forteia, Deus somente permite aparecer como sombras em movimento, como coisas monstruosas, como homens pequenos de cor muito escura. Essa última forma de mostrar-se visualmente como homenzinhos escuros e pequenos aparece repetidas vezes na tradição literária cristã, desde a época dos padres do deserto. Não somente nesses casos, mas ainda com Santa Teresa de Jesus, Santa Teresa de Lisieux, em um de seus sonhos, e em outros casos, como o da menina Alexia, tornaram a aparecer homens de pequenos e de cor muito escura. Todo ufólogo deveria ler a obra de Forteia. Como sabemos, e a casuística com sua imensa variedade bem o demonstra, que os seres ditos extraterrestres se apresentam sob os mais diferentes aspectos e roupagens, adequando-se aos padrões de determinada cultura e época, como se pudessem assumir a forma que bem quisessem, tal qual os demônios, embora também com limitações. Caso contrário, assumiriam postos de alto poder e governariam diretamente o mundo. Aqui também Deus agiria de modo a impedir uma ação desenfreada. Notemos que a forma predileta dos demônios, sem que saibamos a razão disso, é a de homens pequenos de cor muito escura. Na ufologia, os ETs abdutores tipo Grace são de baixa estatura, e se não são propriamente de cor muito escura, são cinzentos. Outra coincidência? Leiam, portanto, esta obra essencial do padre José Antônio Forteia.